Pessoal, que alegria estar aqui com vocês de novo, novamente, né, nesse instituto, com uma turma que eu tenho muito carinho. Obrigada pelo convite, né, e obrigada por mais uma vez estarmos aqui, né, refletindo um pouco sobre tudo que está acontecendo. E a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro A Conexão de Leipzig, né, e entender como que aconteceu a destruição sistemática da educação americana. Quais foram as influências? Pessoal, deixa eu só dar um recado para o pessoal que vai nos assistir pelo YouTube, para o pessoal, e também o pessoal que está aqui no grupo, para eles poderem curtir e compartilhar, né, o vídeo e compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Bom, era só isso. É isso aí, obrigada, Diva. Vamos lá, então todo mundo aqui, ó, curtindo, compartilhando, né? Então eu vou me apresentar, já que nós estamos no YouTube, porque o pessoal do Instituto já me conhece, né? Meu nome é Naraíma, eu sou lead de marketing e responsabilidade social e sustentabilidade em uma empresa do agronegócio. Eu tenho um filho, né, de 12 anos, José Elias é minha paixão, e eu comecei a estudar e procurar muita informação sobre educação quando eu descobri o diagnóstico de autismo do José Elias. Ele foi diagnosticado em 2020 com autismo leve e altas habilidades, e a partir de então eu comecei a estudar muito educação para saber como conduzi-lo, quais as melhores terapias, né, para contar para ele. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a conhecer muito sobre o que nós estamos vivendo hoje, e esse livro que a gente vai conversar hoje sobre a destruição sistemática da América fez muito sentido para mim. Por quê? Porque eu entendi como que nós chegamos ao que nós estamos hoje, né? Se a gente olhar para trás e pensar, poxa vida, na época do meu avô, a escola era completamente diferente do que a escola que a gente vê hoje, a gente se pergunta por quê, né? Aonde que isso tudo aconteceu? Então, essa engenharia e toda essa destruição, ela vem acontecendo aí há mais de um século, e a gente vai entender um pouquinho hoje, fazendo a reflexão desse livro, né? Eu só gostaria de, antes de compartilhar com vocês a apresentação de hoje, de fazer uma breve abertura e uma breve introdução sobre o ser humano, né? Sobre uma partezinha bem pequena da antropologia. Então, antropologia e psicologia são muitas coisas, né? Muitas ciências que a gente vai falar aqui hoje, elas fazem parte de uma outra grande ciência, que é a filosofia, né? Então, a gente precisa entender, basicamente, uma coisa, que o ser humano, ele é constituído de corpo, alma e espírito, né? E a gente vai ver que ao longo desse processo todo, essa mudança é porque eles desconsideraram a formação natural do homem, né? Mesmo querendo elevar ele, abaixar ele, regredir ele ao estágio animal. Então, tudo que acontece no mundo existe uma ordem natural, uma ordem que ela foi feita, né, e criada pelo Criador, por Deus. Então, se uma pedra está ali, ela tem um porquê está ali, ela tem uma essência. Não é? A plantinha, o vegetal, ela tem uma essência, ela tem uma ordem natural. Os animais, né, que eles são movidos a instinto, e o homem, o ser humano, ele é o único que é dotado de corpo, alma e espírito. Na verdade, é ali que a gente tem a nossa inteligência, a nossa vontade. E o resumo maior dessa obra, para a gente entender, é como que a psicologia quis regredir o homem para ser dotado apenas de instinto, né? Então, é muito importante a gente falar isso. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu peço que vocês me falem se tá aparecendo para vocês, para eu me organizar aqui. Tá aparecendo? Só não tá a tela cheia, mas agora tá a tela cheia. Tela cheia foi? Foi. Então tá, como eu pus no modo tela cheia, às vezes eu não vou ver, tá? Se travar ou se as lâminas pararem, vocês me dão um toque por áudio que eu continuo, tá? Só coloca aí o ocultar aí pra sair essa barrinha do
da apresentação. Do Meet. Tá bom, vamos lá. Pronto? Perfeito. Então tá. Então a obra que a gente vai fazer a reflexão hoje é a Conexão de Leipzig, né? De Paolo Leone. Leipzig é uma cidade da Alemanha, uma das cidades que foi o berço aí de muitos movimentos históricos, né? Esse vídeo, eu vou deixar ele como referência, vou pedir para o pessoal compartilhar aqui depois, são 2 vídeos ao longo da apresentação, e eu quero que vocês depois assistam esses vídeos com muita atenção. Esse vídeo aí, ele vai falar sobre como as gerações, elas entendem e interpretam, né, o amor. Então, depois de 3 gerações, ou seja, cerca aí de uns 100 anos, né, de 80 a 100 anos, como que essas gerações, elas interpretam a questão do amor. É muito válido para vocês entenderem da onde nós saímos, né, do modelo de educação clássica aonde nós chegamos hoje, que é o modelo de educação progressista, tá bom? E um outro parênteses para a gente começar a entender profundamente essa obra. O que a gente precisa visualizar é que hoje, atualmente, 3 grandes blocos disputam o poder mundial, né? Os globalistas, que são aqueles que querem e que almejam, né, o poder e o controle mundial pela força da economia, né? Os comunistas, que têm o mesmo desejo, o objetivo final é o mesmo, que é o quê? Que é o controle mundial através da política, né, das políticas. E o islamismo, que, mesmo sendo o menor dos blocos, ainda tem-se a sua relevância dentro desse cenário de disputa pelo controle mundial, porém, através da religião. Tá? E se a gente falar disso, poxa, mas isso está acontecendo agora? Não, isso sempre aconteceu. Tá? É que agora, nos últimos 100 anos, ou menos de 100 anos aí, nós podemos observar que o quê? Que existe toda uma engenharia, né? E muito do que se ambiciona por trás dessa engenharia, o que é? É transformar o ser humano em um animal essencialmente político. Então, é tirar ele da essência real dele, né? E rebaixar ele para quê? Para um animal que é movido pelos seus instintos, que é formado pelo ambiente, né? E não que tenha aí uma essência, não que é dotado de uma inteligência, tá? E aí, o que a gente pode entender diante de tudo isso? De que desde que o mundo é mundo, existe-se uma disputa pelo controle e pelo governo mundial, né? A gente pode ver aí na Alemanha, porque hoje a gente vai falar muito da Alemanha, porque lá foi o centro da onde tudo ocorreu nessa questão de educação, né? De educação através por meio da psicologia. Então, a gente vai ver que a Alemanha, ela viveu 3 grandes momentos, onde eles chamaram de Reich, né? Que nada mais é do que império, né? Então, ela teve 3 grandes momentos. E se a gente pegar outros movimentos mundiais também que aconteceu, a gente pode falar também da Revolução Francesa, Napoleão, né? A gente pode entender também nesse momento, gente, que o quê? Que sempre que se aconteceu na história, né, movimentos para dominações, né, e para controle mundial, também se aconteceu movimentos contrários para estancar esse movimento. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, a Revolução Francesa, a gente vai ver que teve logo depois o Congresso de Viena, né? Se a gente pegar a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que logo depois nasceu e foi-se criada as Nações Unidas. Na Segunda Guerra, a criação da ONU em 1945, né? Então, desde que o mundo é mundo, existem essas brigas e essas disputas a níveis mundiais pelo controle, pelo poder, né? E por que a gente está falando e dando destaque para a Alemanha? Porque a conexão de Leipzig, como eu já falei no começo da nossa apresentação, é uma cidade da Alemanha onde ela foi palco de grandes movimentos. Então,
é interessante a gente olhar e entender que a Alemanha teve 3 grandes momentos na sua história onde ela tentou se criar grandes impérios, né, para a dominação mundial. E aí a gente vai ver algumas pessoas, né, alguns nomes, filósofos, né, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, que foram pessoas que fizeram o quê? Que tiveram Hegel, né, no campo da matemática, que foi um dos principais filósofos que se teve na Alemanha. Então, a Alemanha ela foi um berço muito fértil de cultura e de ciência. Né? Esses nomes eles tinham referência mundialmente. Né? E isso não foi diferente para uma figura que é que é o personagem principal desse livro, chamado Wilhelm Maximilian Wundt. Né? Ele nasceu na Alemanha, ele se formou em medicina, por 17 anos ele foi professor assistente da área de psicologia, em uma época em que psicologia era uma ciência que estava junto, né, que era estudada junto com filosofia, onde a psicologia simplesmente era o estudo do quê? Era o estudo da psique, era o estudo da alma humana, né? Lembrando que nessa época os grandes movimentos e os grandes filósofos eles defendiam, né, assim como os grandes nomes dos filósofos que defendem a verdade, de que o ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. Então era isso que a psicologia, né, estudava, era esse âmbito em que a psicologia estudava, sendo um braço da filosofia. Enfim, o que a gente pode... Aqui é o que eu falei para vocês, então, que esses são os registros da psicologia. Aqui eu faço uma referência também, eu vou passar esse material depois para vocês, com o mapa mental, viu, gente? Para vocês terem e compartilharem, e o pessoal do YouTube que estiver assistindo, que quiser esse material também, depois entre em contato com o pessoal do Instituto. Tá? Então, se a gente pegar lá atrás as academias dos grandes filósofos gregos, Aristóteles e Platão, e lembrando, né, que os grandes santos e doutores da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles também vêm desse conceito filosófico, né, de estudo. Então, eles foram pensadores, foram filósofos que contribuíram significativamente com o conceito de psicologia. Né? Então, eles avançaram do ponto de vista científico e filosófico, engasguei aqui, analisando os aspectos da mente, né? Principalmente quanto à imaginação, a memória e o pensamento. Então, toda a formação disso. Né? Lembrando aqui, gente, só um parêntese, que essas linhas filosóficas, o que elas defendem muito, o que elas nos mostram e nos levam a refletir? Né? Que o homem, ele é dotado de aquele homem que, através do estudo, adquire-se hábitos e adquire-se virtudes, né? E aí a gente vai edificando o quê? O bem dentro da nossa vida. E assim também é com as defesas de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, né? E aí vem, dentro do cenário, lá na Alemanha, o Wundt, que faz o quê? Vocês vão ver que ao longo do livro existem grandes movimentações. Por exemplo, eles faziam intercâmbios, né? Intercâmbio cultural. Então, nessa época aí de 1874, ele deixou o Wundt, que estava lá, né, estudando, defendendo lá a parte da psicologia, ele sai da cidade de Heidelberg para assumir um posto de professor em Zurique, na Alemanha, mas um professor na área de filosofia, lembrando que ele tinha essa capacidade porque psicologia era uma ciência da psicologia, desculpa, Zurique é na Suíça, tá? Ele vai para a Alemanha em Leipzig, desculpa a confusão que eu fiz, né? Ele ficou por um tempo, né, lá em Zurique e depois foi para Leipzig, na Alemanha. Ele chegando em Leipzig, ele começou a perceber o grande movimento que se teve naquela época de pessoas que defendiam métodos, que defendiam ideologias, que se criavam alguma coisa, e isso começou a chamar muita atenção dele,
E ele pegou e falou assim, poxa vida, né, eu preciso deixar o meu nome no legado da história também. E aí, o que ele fez? Ele começou a estudar e começou a entender, começou a defender a tese de que uma coisa só faria sentido, qualquer coisa, né, que existisse, ela não teria uma ordem natural, não seria baseada em uma verdade, mas ela só faria sentido, né, se ela tivesse uma pesquisa, se aquilo fosse pesquisado e se pudesse ter algumas comprovações. E que comprovações que são essas? Se ela pudesse ser medida, se ela pudesse ser quantificada e demonstrada cientificamente, né? E aí ele começa a desenvolver o quê? Um laboratório dentro dessa faculdade, né? Lembrando que o que mais moveu o Andit a isso é que nessa época a Alemanha era o centro das civilizações e dos avanços científicos. Então isso motivou muito ele a querer deixar o seu nome e o seu legado também dentro de alguma vertente do que ele poderia desenvolver como tese científica, né? E nessa época os alemães eles se sobressaíam muito nesses procedimentos científicos. Leipzig não era uma exceção. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que um dos professores que tinha mais destaques nessa faculdade, nessa universidade, era o Andit, né? E ele fez o quê? Ele criou-se um laboratório humano, onde ele começou a inserir ideias, né, para redefinição da psicologia. Ou seja, a psicologia, ela não seria mais a ciência que estudaria tão somente a psique e a alma humana, mas ela começaria a estudar também a parte fisiológica do homem, ou seja, como que o homem, dentro da sua estrutura fisiológica, ele pode sofrer intervenções, ou ele pode mudar um hábito, ou ele pode sofrer interferência do meio e mudar a sua natureza. Então, a partir daí, a psicologia ela deixa de ser uma ciência de estudo, né, da filosofia, e ela entra na ciência da fisiologia, tá? Por meio do quê? Por meio desse método científico de Wandit. Tem vou ler eu tenho um trecho aqui do livro do livro da página 50 que eu gostaria de ler com vocês, mas eu vou ler aqui na frente, só vou passar mais algumas lâminas e aí eu leio essa parte para vocês, tá? Então, o que acontece? Acontece que a Alemanha era um país que, aos olhos do mundo, ela era vista como o campo da ciência. E ela começou a chamar muita atenção de estudantes, né, de outros países. Um desses países era os Estados Unidos, né? Então, os estudantes que mais iam para a Alemanha eram estudantes dos Estados Unidos e da Europa, tanto que se tinha muito intercâmbio nessa época, intercâmbio de professores, intercâmbio de estudantes. E aí eles iam para onde? Para Leipzig, por causa da fama de Leipzig, e principalmente por causa da fama de Wandit, né? E aí a gente pode perceber o quê? Que esses alunos, né, eles iam para a Alemanha, eles conheciam todo o trabalho da psicologia experimental de Wandit, que nada mais é que o objeto de estudo dele é o seguinte: o que os laboratórios humanos dele faziam? Ele testava, tem um vídeo aqui que depois eu também vou deixar como referência para vocês, tá, pessoal? Então, eles faziam testes em seres humanos para quantificar quais eram as reações e como eram os hábitos deles. Então, um dos vídeos que tem aqui é muito interessante, por quê? Porque ele fala que a pessoa, ela não defende uma verdade, ela tem a influência do meio em que ela vive. Então, o vídeo, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar um desses experimentos. Vou deixar para na hora que chegar no vídeo contar um pouquinho dele. E aí esses estudantes, eles iam para a Alemanha, conheciam toda essa realidade que para eles se tornou uma verdade,
da psicologia experimental, de fazer esse experimento com os humanos e desconsiderar a real natureza dele, a real natureza de um homem que tem corpo, alma e espírito, que é dotado de inteligência e de vontade, que tem as suas faculdades superiores, as suas faculdades inferiores, entendeu? Para ser o quê? Para ser um animal em que ele é movido pelos instintos, ou seja, tudo que acontece no meio tem interferência direta na vida deles. E aí eles voltavam da Alemanha para os Estados Unidos, cada qual em sua universidade, cada qual em seu estado, e trazia esse método de Wundt para lá, né, para os Estados Unidos. E aqui a gente tem um mapa de vários e vários seguidores de Wundt, né? A gente vai ver aqui daqui um pouco a influência de John Dewey. Quem é professor aqui, que tem aqui no grupo, deve ter estudado muito sobre Dewey na faculdade, tá? Stanley Hall, né? O Dewey, ele tá aqui embaixo de Stanley Hall, por quê? Porque Stanley Hall foi o que veio da Alemanha, né, para os Estados Unidos, e Dewey foi o primeiro aluno formado por Stanley Hall, né? Então, todas essas pessoas, né, elas foram esses homens, né, Russell, Thorndike, McMurray, eles foram para a Alemanha, eles conheceram a psicologia experimental e depois eles voltaram para os Estados Unidos e implantaram isso, né? Então, aqui, antes de entrar lá na universidade... Só deixa eu ver uma coisa aqui. Só um pouquinho, gente. Eu acho que... Aqui, tá. Vamos lá. Não, eu achei que tivesse pulado uma página, mas não pulou uma página, não. Então, o que eu quero falar para vocês? Deixa eu ler agora a página 50, tá? Então, em suma, um psicólogo experimental alemão, estou lendo um parágrafo do texto na página 50, tá? Então, um psicólogo experimental alemão, ele estava convencido de que os homens são animais, que podem ser compreendidos pela análise de suas experiências. Suas conclusões e métodos foram importados a um sistema educacional americano em expansão e, através dele, disseminado a professores, diretores e administradores escolares. Dentro de meio século, a delinquência juvenil explodiria, hordas de analfabetos transbordariam de nossas escolas, os professores já não compreenderiam a ensinar e, geração após geração, os adultos, privados dos frutos de uma educação de qualidade, abandonariam toda a esperança de escapar ao pântano da educação moderna, tá? Só um parêntese aqui, gente, só para vocês entenderem o que acontece. Quando ele fala de educação moderna, a gente está se falando do fim da educação clássica, tá? A educação clássica, que é o trivium, o quadrivium, as artes liberais, né? Então, por quê? Porque a educação clássica, ela reconhece que qual é o nosso fim último, né? E qual que é o nosso fim último e por que nós estamos aqui? Estamos aqui para amar e servir a Deus, né? O nosso fim último, qual que é? É a morte. Nós estamos aqui para sermos santos. E sermos santos, qual que é o caminho da santidade? Então, a educação clássica, ela trabalha as virtudes na pessoa, ela não desconsidera a real essência do ser humano. E aí vem toda essa psicologia experimental e faz o quê? E tem uma investida dentro da educação para transformar e para rebaixar o homem da sua real essência para o nível de animal, onde ele considera o ser humano como simplesmente um ser que é movido pelos seus instintos e ele não é dotado de uma inteligência, tá? E como que eles fazem isso? Olha aqui de novo, guardem esses nomes, porque esses nomes vocês vão ver muito nas influências das principais escolas e universidades dos Estados Unidos. Então, nós temos ali, em 1894, o Cattell, né? O que ele faz? Para onde, depois de muita migração entre uma escola e outra, né? Ele é convidado e ele assume a cadeira de reitor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, né? A Universidade de Colômbia, uma das principais e de maior relevância até hoje nos Estados Unidos, ela tem anexo a ela
o Teachers College. O que é esse Teachers College? É uma escola de pós-graduação e treinamento para professores, né? Então, tipo assim, os professores dos Estados Unidos tinham como referência o Teachers College. Para quê? Para ir lá fazerem pós-graduação e continuarem a sua especialização. Só que quem que está lá no Teachers College como coordenador da escola que forma professores dos Estados Unidos? Russell, James Russell. Se a gente olhar aqui, vocês vão ver Russell e vão ver Stanley Au e vão ver Cattell, entendeu? Que são quem? Seguidores de Wundt, seguidores dessa filosofia, dessa metodologia, aonde rebaixa, né, o ser humano da sua real essência para, né, a essência para o nível de animal. Então, o que acontece? Como isso para eles, como esse método de Wundt se torna real para eles, eles querem fazer o quê? Eles querem disseminar essa ideia. Ou seja, nós temos aí uma escola onde vai se formar vários e vários e vários professores com essa mesma metodologia, né? Aonde para eles isso se torna uma verdade. Por quê? Porque aí começa a destruição da educação clássica. Um outro livro que é muito interessante vocês lerem, gente, para vocês verem um contraponto e uma oposição contra toda essa movimentação, é o relatório de Yale, tá? O que acontece? Quando eles tentaram implementar essa metodologia dentro da Universidade de Yale, os professores não quiseram, os professores fizeram um relatório, né, onde eles defenderam a educação clássica. E aí lá explica passo a passo e eles conseguiram, né, fazer isso. Mas por que eles conseguiram? Porque esses professores, né, eles defendiam a educação clássica porque eles eram pessoas que tinham muitas virtudes. Então, se você for estudar lá e você percebe isso muito claramente quando eles falam, vocês vão ver tipo um ordenamento das virtudes cardeais muito forte nesses professores, né? Então, que eles faziam o quê? Eles tinham fortaleza, prudência, né? Temperança. Quando você vai lendo o relatório, você vai vendo o posicionamento dessas pessoas e desses professores, a gente consegue encontrar a presença muito fortemente de todas essas virtudes cardeais, né? Que dão norte para a nossa vida. E aí você percebe que o quê? Que o relatório chega num ponto que ele é tão justo, tão justo, tão justo, e que isso qual que é o resultado final disso? Né? É a harmonia, é a ordem para a alma humana. E aí não conseguiram entrar com essa metodologia dentro da Universidade de Yale. Fica aqui a dica, tá bom? Então, aqui só um parêntese para vocês verem quem são, né? Tipo, um currículo dessas pessoas que estavam na frente dessas grandes faculdades, universidades, formando quem? Formando os estudantes e formando os professores, né? Esse Turner Dick, ele foi treinado, né? Ele foi um dos alunos da primeira geração de Wundt na Alemanha. E ele fez o quê? Se você leu, né, as páginas do livro da Conexão de Leipzig, tipo, ele andava com algumas galinhas, né? Tipo, ele tinha algumas galinhas de estimação. Por quê? Porque ele testava, né? Ele fazia testes com as galinhas, isso na Universidade de Harvard. E ele foi conhecido como o grande homem, né, que desenvolveu a metodologia da psicologia animal. A psicologia animal, o que ela é? Ele testa nos animais e tudo que acontece com os animais, ele fala que pode ser reproduzido no homem. Então, a psicologia, ela era a ciência da inteligência, do caráter e do comportamento dos animais, incluindo o homem. Então, tudo que ele queria testar no homem, né, ele testava nos animais. E aí, aquilo que ele pegava como verdade, que os animais tinham como resultado dessas pesquisas comportamentais deles, ele ia para a sala de aula e aplicava nos alunos. E qual que era o objetivo disso? Provar que o ser humano não é dotado de inteligência
e vontade, que o ser humano é dotado de instintos. Então, ele desconsidera as faculdades superiores humanas, deixando em conta somente as faculdades inferiores, que são aquelas do nosso apetite irascível e concupiscível, né? E o princípio era o mesmo, de antes, de que o homem é um animal, né, movido apenas pelos instintos e que as suas reações sempre serão instintivas, né? Aqui, esse daqui é o vídeo que eu falei para vocês. Eu vou compartilhar o link depois, tá? Porque a gente não vai conseguir passar aqui na plataforma, ele vai travar. Mas ele mostra, gravaram, né, um experimento. Como que acontece esse experimento? Eles colocam, né, várias pessoas dentro de uma sala e um apenas não sabia que isso era um experimento. Uma única pessoa não sabia que isso era um experimento e todas as outras sabiam, né? E o que eles queriam mostrar isso? Queriam mostrar a interferência e o instinto da pessoa quando manipulada pelo meio, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam numa lousa, né, um risco, e esse risco ele tem vários tamanhos, na verdade, e aí ele vai falar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, tipo, todos combinam a mesma resposta e uma única pessoa que não sabia disso. Então, num primeiro momento, ele vai lá e pega e fala, não, isso tá, né, errado, isso tá pequeno, não é do mesmo tamanho, né? E ele tá certo, essa é a verdade. Em um segundo momento, a opinião de todos é diferente da dele. Só que a dele é a opinião verdadeira e a opinião de todos é uma opinião mentirosa e não é verdadeira. E aí você tá olhando para aquela situação, você tá vendo que aquela situação não é uma verdade, que as pessoas estão falando uma mentira, e ele começa a se sentir constrangido e ele faz o quê? Ele vai e acompanha a opinião do grupo. Então aparece até no rosto dele, ele meio encabulado assim, sabendo que aquilo é uma mentira, só que por influência do meio, ele adere à mentira. E se a gente for estudar a massificação, a gente vê que o grande objeto de massificação também é esse. Não é verdade? A mentira contada várias vezes, sabe aquele ditado, a mentira contada várias vezes, ela se torna, né, uma verdade? Nesse vídeo vocês vão entender isso. Tá? E eu vou deixar compartilhado aqui e a gente vai colocar o link aqui também embaixo na descrição do vídeo para vocês acompanharem e ver como que funcionava esses laboratórios experimentais de seres humanos, né? Onde se desenvolveu toda a tese dessa metodologia. Então aqui, gente, a gente fecha metade do livro, metade do primeiro pensamento do livro, que é o quê? Que é como surgiu, como foi criado, através de uma ambição, né, de um professor, que ele descaracterizou toda uma ciência verdadeira, que estudava a psique humana, e ele reduziu, né, o ser humano ao âmbito e ao instinto animal. E aí a gente viu que, pela Alemanha ser um campo de vários, um campo que mundialmente estava em relevância, né? Foi se formando várias pessoas que foram para a Europa e que foram para os Estados Unidos, acreditando que essa metodologia era uma metodologia verdadeira, e como que isso começou-se a entrar na educação, né? Pelas pessoas que coordenavam grandes universidades e compactuava dessa visão. E aí, no meio do caminho, né, aparece quem? Aparece a família Rockefeller, né? Então, aqui, nesse segundo momento, nós vamos entender como que a massificação, né, foi potencializada dessa visão, dessa metodologia dentro dos Estados Unidos. E aí a gente vai ver que a filantropia contribuiu muito para isso, a filantropia e os interesses pessoais. E aí o livro, em um segundo momento, da metade para frente, ele vai falar muito sobre a família Rockefeller e sobre a Fundação Rockefeller. Para a gente entender como tudo isso começou, né, a gente tem que entender historicamente quem foi John Rockefeller, o grande patriarca da família Rockefeller.
né? Em 1863, ou seja, quando mais ou menos na mesma época o Andes começou a estudar e a desenvolver a psicologia experimental, ou seja, antes do século de 1900, John Rockefeller entrou para os negócios de petróleo, né? Se a gente for ver ali, ó, em menos de 2 décadas, né, ele já controlava 95% da produção de petróleo nos Estados Unidos. Ou seja, uma grande potência. Ele controlava, né, as perfuradoras, as refinarias, o preço, ou seja, tudo era referência pela quantidade, né, de porcentagem aí que ele tinha o controle sobre a produção nos Estados Unidos. Como ele fez uma fortuna muito grande em pouco tempo, ele também se tornou-se uma pessoa muito odiada no país. Então ele era muito constantemente taxado, investigado, né? A mídia caía em cima dele, a opinião pública caía muito em cima dele, porque era uma fortuna inestimável, né? Muito gigantesca. Explodiu-se muito rapidamente. Então, além de uma fortuna gigantesca, era um dos homens que mais tinha interferência nas decisões políticas e de rumo dos Estados Unidos. A gente sabe isso, né? Que pessoas que têm, que controlam e que têm um grande poder aquisitivo, elas mandam. A gente vê isso muito fortemente na questão dos blocos de dominações que querem a dominação mundial, né? E aí, o que a gente precisa saber um pouco mais sobre John Rockefeller? Que ele era batista e que ele frequentava, né? Ele era assíduo, né? Participante da sua comunidade religiosa nos Estados Unidos, e ele fazia doações. Como ele era muito rico, obviamente as doações dele que ele fazia para a igreja eram muito grandes. E aí isso começava a chamar muita atenção de pessoas dentro da comunidade, né? Até que um grupo de dentro da igreja dele criou coragem de pedir para ele uma doação para a Universidade de Chicago. Por que para a Universidade de Chicago? Porque era uma universidade onde a comunidade batista era a maioria dos professores, a maioria das pessoas que frequentavam lá, era uma faculdade, né, que era... não existem as faculdades católicas, né? Então, nos Estados Unidos também muitas das universidades são feitas, mensuradas, desenvolvidas pelos evangélicos, né? E nessa época a faculdade, assim como outras e várias escolas, que a gente vai ver aqui, não só escolas, mas também universidades, estavam em uma crise financeira. E aí esse grupo da igreja foi até o John Rockefeller e pediu para ele uma doação, né? Uma doação para reestruturação dessa universidade. E ele fez a doação, né? Ele doou $600 mil dentro para esse projeto dessa universidade. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, nessa época, ele conheceu um homem chamado Frederick Taylor, que era um pastor batista, e que ele recebeu um convite para estar à frente de decisões filantrópicas. Essa companhia Standard Oil é a companhia, né, petrolífera de John Rockefeller. E o que acontece? Acontece que esse Frederick Gates, ele controlava, ele administrava, né, bens, e ele administrava toda a seção de filantropia do rei, acho que da farinha, né, nos Estados Unidos. Só que esse homem morreu. E aí, como o Rockefeller vivia na mesma comunidade, ele sabia que o patrão do Gates havia morrido e que o Gates era um homem muito correto e que ele administrava e que ele fez, né, duplicar o patrimônio aí do seu patrão. Ele aproveitando não, é uma questão de oportunidade de negócios, né? Gates, cara, teu patrão morreu, tu não quer vir trabalhar comigo? Por que isso? Porque eu sou alvo de constantes, né, denúncias, opinião pública. Então, para mim, desviar, o livro fala muito nisso, né? Que para desviar um pouco o foco dessas denúncias de opinião pública opositora
ele decidiu investir em filantropia, né? E aí uniu o útil ao agradável. Ele convidou Gates para tomar conta de todas as decisões filantrópicas da companhia Standard Oil. Tá? E aí, o que acontece nesse momento? Acontece que o filho dele, John Rockefeller Jr., né, logo depois, né, um pouco depois, já no meados aí de 1900, logo após algumas décadas mais para frente, né, a gente pode perceber o que os Estados Unidos sofreu, a guerra civil que teve lá, né, onde o norte e o sul teve, né, uma guerra muito grande pelo fim da escravidão. E aí, o que acontece? John Rockefeller Jr., junto com Gates, eles criaram o quê? Eles criaram um conselho chamado Conselho Geral de Educação, The General Education Board. E esse conselho ele tinha o objetivo de estudar as melhores iniciativas aonde a companhia Standard Oil ia se aplicar as suas ações de filantropia, ou seja, eles já tinham um pilar decidido. Qual que era esse pilar? Olha, a nossa filantropia, ela poderia ser voltada para o clima, para a água, para a fome. Não. O pilar que a gente vai decidir investir é na educação, tá? E tudo isso começou por causa desse pedido de doação para a universidade lá na comunidade religiosa. Tá? E aí esse conselho foi criado, por quê? Porque eles queriam investir em educação, e esse conselho foi criado para eles discutirem quais seriam as principais iniciativas que a companhia Standard Oil iria investir o dinheiro de filantropia destinado por elas. Né? Então, o objetivo de promover a educação e um meio para os capitalistas do norte seria investirem em filantropia. Mas qual filantropia? No sul do país. Por quê no sul do país? Porque naquela época o sul do país estava bem detonado por causa da guerra, então seria um lugar onde essa filantropia, além de aparecer mais, né? Porque os ricos, né, as pessoas que tinham mais condições financeiras, elas estavam no norte, né? O sul era a classe mais pobre. Então, se o conselho reuniu os magnatas do norte, nós vamos aplicar essa filantropia aonde? No sul. Só que a gente vai aplicar no sul e a gente quer ver os indicadores disso, né? Quais são os indicadores? Quais são os retornos? O que a gente vai desenvolver lá no sul? E eles já tinham optado que o pilar seria educação, aí foi só uma questão de tempo, né, para entender o quê? Que a sala de aula iria se tornar um grande laboratório que iria se aprimorar, né, e eles iriam usar a tese, a metodologia de Wandt, que seria o quê? A modificação dos instintos e capacidades, convertendo-os em hábitos e em poderes, né? Então, nós não somos mais pessoas dotadas de inteligência e de verdade. Nós somos pessoas onde os nossos instintos falam mais altos, né? E aí, o que acontece com a Fundação Rockefeller? Eles começaram a pegar professores e levar professores para fazerem formação no Teachers College. Lembra? A Universidade de Colômbia, né? E tinha o anexo, que era o Teachers College, onde a gente tinha esse pós-graduação de professores. E eles fizeram o quê? Eles, além de investirem dinheiro no Sul, eles levavam pessoas do Sul para se capacitar, para estudar, para ter formação aonde? No Teachers College. Só que quando eles levaram essas pessoas para terem formação no Teachers College, eles viram uma grande oportunidade. Qual oportunidade? De também financiar e apoiar, né, pesquisas científicas do Teachers College. Só que aí qual que era o principal objetivo de quem faz grandes aportes financeiros em alguma instituição? Era influenciar a educação americana para que as suas ambições fossem concretizadas, não é? Então, se eles compactuavam sobre essa metodologia,
Então, naquela época também, né, o reitor e o coordenador da Teachers College compactuavam da metodologia de Jungiana, né? O que eles fizeram? Unir o útil ao agradável. Então, vamos colocar a nossa destinação filantrópica para potencializar esse cenário. Né? E aí a gente pode ver o quê? A gente pode ver alguns nomes que são pessoas que foram treinadas, né? Que foram alunos das gerações de Wandt, que é o Frederick Gates, né? Esse daqui, o Gates, ele não foi aluno de Wandt, mas ele era o responsável pela Fundação Rockefeller, e vocês vão entender porque que nesse mapa mental o nome dele está aí, mas quem que foi colocado como diretor, né, coordenador, como um cara que coordena o Conselho Geral de Educação, Abraham Flexner. Se vocês lembrarem lá atrás, naquele mapa mental de seguidores de Wandt, de pessoas formadas por Wandt, vocês vão ver que Flexner era um dos homens, né, das gerações seguidas formadas por Wandt. E em 1917, Flexner assume o controle, né, a coordenação do controle de educação. Então, nós vamos ver, diante da Fundação Rockefeller Gates e diante do Conselho Geral de Educação, Flexner, que vem com uma mentalidade da formação indiana. E aí, por que a gente precisa entender isso? Porque nós vamos ver em um tempo e uma temporização da história que dois pilares foram muito pré-definidos pelo Conselho Geral da Educação, né? A educação geral e a educação voltado para as faculdades e universidades que formavam médicos, faculdades e universidades de medicina. E por que isso aconteceu? Vocês vão verem que é por causa de vaidade humana, tá? Em um determinado momento, Gates, que era o pastor da Igreja Batista, ele era amigo pessoal do patriarca dos Rockefellers, né? E ele teve uma discussão com o médico pessoal do Rockefeller. Ele era amigo pessoal, ele frequentava a casa do Rockefeller, do John Rockefeller, e em um determinado momento, as ideias, né, de Gates não batiam, elas divergiam do Dr. Bigger. O Dr. Bigger, ele era o médico pessoal do Rockefeller, ele defendia a medicina homeopática tradicional. A gente vê uma crescente hoje muito grande. Quem acompanha pelas redes sociais, a gente vê uma movimentação muito grande de pessoas que defendem a medicina tradicional. E a medicina tradicional, ela nada mais é do que entender como o nosso organismo funciona, né? Quais vitaminas faltam para a gente. Então, hoje, por exemplo, TPM, crises de depressão, elas podem ser tratadas naturalmente com suplementação. Né? Eu acho isso daqui, gente, super importante. Por quê? Porque vocês vão ver uma outra vertente, né? Vão ver muito superficialmente, tá? Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, tem um livro chamado A Idiotização Proposital da América, sensacional. Esse livro, ele entra um pouco mais a fundo nisso, nessa parte da medicina, né? Dos fármacos. Eu vou ler esse daqui, depois eu faço mais algumas considerações. Então, eu vou ler um parágrafo da página 72 do livro, tá? Ao longo dos anos, até 1960, o Conselho Geral de Educação investiu mais de 96 milhões de dólares nas faculdades de medicina, que, a exemplo de John Hopkins, desautorizassem a medicina natural, a homeopatia, a quiropraxia, favorecendo a medicina baseada no uso de drogas químicas e cirurgias. O patrocínio do Conselho Geral de Educação, a química medicinal, por um lado, e a psicologia, por outro, culminaram em 1963, quando pesquisadores da Johns Hopkins usaram Ritalina no tratamento das crianças tidas como problemáticas ou muito ativas.
os efeitos dessa combinação de medicina química com psicologia junguiana sobre a educação americana são vastamente documentados em The Merge of the Imperator Children. Aqui ele dá alguns nomes, eu posso passar para vocês depois, que são nomes de documentários, tá bom? Onde eles contam o quê? São alguns documentários que eles não foram traduzidos para o Brasil, não tem uma tradução em português, mas eles falam sobre esses documentários, e o livro A Idiotização Proposital da América fala muito sobre isso, tá? Sobre os fármacos, né? E sobre o uso de Ritalina para o tratamento de crianças. Então, aqui a gente vai perceber o quê? Que Gates investiu $1 milhão para o desenvolvimento do fármaco médico nos Estados Unidos, ou seja, ele investiu dinheiro em pesquisas e em desenvolvimento da indústria farmacêutica, das universidades, né, de medicina. Para quê? Para combater a medicina homeopática tradicional por uma questão e por uma briga pessoal. E aí a gente vai entender o quê? Que 2 pilares tiveram muito investimento nos Estados Unidos, e na contrapartida disso, a gente via que por trás disso, a gente percebe, lendo essas obras, o que? A intenção que tinha-se por trás disso, né? Então, que eram quais intenções? Intenções pessoais, né? Desacordos, desavenças, vaidades. E aí quando a gente estuda isso e lê os capítulos do livro, a gente pode perceber a presença muito fortemente dos vícios e da falta de virtude para tomadas de decisões que são assim, que muda completamente, né? O destino de uma nação, o destino de um bem comum, né? Então nós temos de um lado a medicina e de outro lado a educação, com John Deacon e Tony Dick em uma escola laboratório experimental. Mas o que é essa escola laboratório experimental? Que até agora ela não apareceu no contexto. Seguinte, o tempo foi se passando, né? Tinha-se lá a Universidade de Colômbia e tinha-se lá a escola, o Teachers College, que era a escola de formação de professores. Eles compraram um terreno próximo a Teachers College, a Universidade de Colômbia, tudo junto, e eles criaram uma escola onde eles chamaram essa escola de escola moderna. Logo depois eles mudaram o nome da escola para Lincoln School, né? Tentando fazer uma alusão aí ao presidente Abraham Lincoln, né? E essa escola moderna, qual era o objetivo dela? Essa escola moderna era pegar crianças, né? E fazer uma escola laboratório, né? Então, eles investiram, né, mais de $1 milhão nesse terreno e construíram, né? Mais de 1.000 educadores dos Estados Unidos inteiros visitaram a Lincoln School e eles implantaram, né? Eles tinham resistência em algumas outras universidades, principalmente universidades dos Estados Unidos, que tinha educação clássica, como eu citei para vocês, de Yale. Então, eles construindo essa escola, investindo nessa escola, seria um campo muito fértil, já que quem estava na cabeça da Universidade de Colômbia, quem estava na cabeça do Teachers College, compactuava já da psicologia junguiana, né? Então, eles abriram a Lincoln School para realmente colocar em prática, sem nenhuma intervenção, aquilo que eles acreditavam como verdade. E aí, aqui eu vou ler para vocês, deixa eu fazer uma coisa, né? Antes disso, eu vou ler aqui um trecho para vocês sobre esses novos métodos educacionais, que aqui foi o fim da educação clássica, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler a página 89, né, do livro. A psicologia junguiana e a fortuna dos Rockefellers estavam agora amalgamadas em uma instituição cujo objetivo era, prestem atenção nessa frase, o objetivo dessa escola era a construção de novos currículos
e o desenvolvimento de novos métodos educacionais. Era o fim da educação clássica, era o fim da educação verdadeira, entendeu? Em seguida, foram criados livros didáticos. As usuais práticas de ensino foram revisadas e um curso de estudos sobre os princípios foi desenvolvido no Teachers College por Tani Dick Deal. O protótipo perfeito estava pronto. Mais de 1.000 educadores visitaram a Lincoln School no ano letivo de 1923 a 1924. John Rockefeller Jr. matriculou 4 de seus 5 filhos na Lincoln School e obteve resultados que poderia ter previsto se tivesse talvez lido os trabalhos de Turney Dick e Deal, né? Quais foram esse objetivo? Obviamente que desastroso. Lembram que Turney Dick era aquele que o pai da psicologia experimental, né, que ele fazia experimento com as galinhas e ele comparava o ser humano com as galinhas, né? Então nós, uma criança, meu filho de 12 anos, tem o mesmo comportamento que uma galinha, né? E é isso que ele levou para essa sala de aula. Então, o que aconteceu? A Lincoln School, continuando lendo, tá? Estou agora lendo um parágrafo da página 90. A Lincoln School provou que, como experimento educacional, foi um fracasso. Quanto às finanças, ia de mal a pior, apesar do apoio contínuo dos Rockefellers, até um montante de 5 milhões de dólares. Finalmente foi fechada pelo Teachers College em 1946 e substituída pelo Institute of School Experimental, que assumiu a tarefa de remodelar a escola americana. Ou seja, o John Rockefeller Jr., que em um ato de muita grandeza matriculou todos os seus filhos na Lincoln School, após alguns anos, onde eles tiveram contato com essa psicologia experimental, esse método de ensino baseado na psicologia experimental, viu que isso foi um fracasso. E aí o livro fala sobre o que aconteceu com os filhos deles, né? Então os filhos não tinham concentração, não conseguia leitura, não tinha interpretação, não se trabalhou o imaginário, não é? E aí foi o quê? Um desastre para os filhos e como projeto de vida deles, né, de investimento da instituição. Então, o Conselho Geral de Educação continuou patrocinando o Teachers College, que é a escola de formação de professores, né, e a Associação de Educação Progressiva e a Associação de Educação Nacional, que é o NEA. Eles investiram mais de 324 milhões. E se a gente estudar a educação brasileira hoje, e a gente entender, e a gente for a fundo sobre a metodologia ou sobre a defesa de teses e de ideologias de Paulo Freire, a gente vai ver que Paulo Freire estudou, né, no Teachers College, e ele trouxe, né, essa vertente, esse olhar e essa metodologia de lá, porque para ele fazia sentido, porque essa metodologia para ele é uma metodologia verdadeira, né? E a educação do Brasil sofreu grande influência de toda essa história que a gente vê há mais de 100 anos. Então, por isso que a gente olha para as nossas escolas hoje, né, existem, né, algumas raízes um pouco mais profundas, mas a gente pode entender como essa mentalidade saiu e surgiu historicamente lá da Alemanha, veio parar dos Estados Unidos e dos Estados Unidos veio para o Brasil, né? Por um intercâmbio de pessoas, por um intercâmbio de estudantes, por um intercâmbio de professores que tiveram, né, acesso a isso e tiveram isso como verdade, né? Para finalizar aqui, um último parágrafo, e esse parágrafo aqui, ele é extremamente reflexivo sobre a finalização dessa obra. Por quê? Porque a gente pode entender, né, que no meados do século XX, muito próximo a nós,
aqui, né, há menos de 100 anos, o povo americano notou uma grande mudança nos rumos da educação dada a seus filhos. As escolas estavam assoladas pelo crime e pelas drogas, não muito diferente do que a gente vive hoje no Brasil, né? Colégios formaram alunos semi-analfabetos que mal sabiam aritmética básica. Por quê? Porque foi excluído, né, o estudo da retórica, né, o estudo do quê? Os estudos das artes liberais, né? Então, esse parágrafo que eu vou ler aqui para você, o autor do livro, né, o Paolo Lione, ele fecha com grande sabedoria, né? Ele fala que aqueles que desejam decidir por si mesmos se são animais ou não, bem como seus filhos, e que escolham assim não ser, devem começar a repudiar publicamente o estrangulamento do futuro de nossas crianças pela psicologia e a acordar todos os outros desse pesadelo. Tá? Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, depois de tudo isso, depois de vocês estudarem tudo isso, depois de vocês entenderem tudo isso, não é possível que vocês ainda aceitem ou que vocês ainda acreditem que essa educação progressista é o melhor para a formação e para a educação dos filhos de vocês. Por isso que a gente vê hoje em dia uma vertente muito grande, né, de mães complementando a educação em casa. A gente vê a vertente de grupos se movimentando para a abertura de colégios que são voltados para a educação clássica. Por isso que a gente vê uma vertente muito grande de mães lutando e educando os seus filhos, né, com homeschool. Né? Por quê? Porque elas entenderam, elas estudaram. Existe um grande movimento no Brasil para se entender nesse centenário como que aconteceu essa engenharia, que é uma engenharia histórica, né, que é uma engenharia que envolve não só a parte educacional, mas envolve a parte política, a parte de dominação mundial, é um quebra-cabeça, né? E o que eles estão fazendo, né, para destruir a real identidade do ser humano. Né? Então, pessoal, isso daqui, eu nunca achei que eu fosse descobrir tudo isso quando eu fui procurar entender um pouco mais sobre o autismo para ajudar o meu filho. O que eu posso falar para vocês, tem indicação de alguns livros, de algumas obras muito boas. Isso daqui é um resumo do resumo. Eu tentei fazer um resumo de uma forma muito clara, né, e uma forma muito simples, a grosso modo. Mas o livro é de uma riqueza muito grande. Esses outros livros que eu falei para vocês que complementam, né, esse pensamento são de uma riqueza de informação muito grande. A gente começa a perceber o quanto que nós precisamos ainda conhecer muito mais. E o que fizeram não só com a educação dos nossos filhos, mas com a nossa educação. Por isso que quando a gente olha lá atrás, tipo, para os nossos avós ou para os nossos pais, a gente percebe e fala assim, poxa, aí a gente quer jogar a culpa nas crianças e nos adolescentes. E fala assim, hoje está tudo muito mudado. Não houve-se uma engenharia para se mudar tudo isso, né? E aí esse movimento que nós estamos fazendo é entender historicamente, né, contextualmente, o que aconteceu e lutarmos para quê? E lutarmos contra isso, que foi aquilo, né, aquele parágrafo também que ele leu, que eu acabei de ler. Eu achei esse parágrafo, para mim, quando eu li isso, fez muito sentido. Eu fazer o quê? Porque até então eu só estudava, né? Para poder achar respostas para o caso do meu filho. E aí, quando eu li essa frase, devem começar a repudiar publicamente o estrangulamento do futuro de nossas crianças pela psicologia e a acordar os outros desse pesadelo. Nós fizemos o quê? Nós juntamos um grupo de mães, né? Um grupo de mães das crianças que eram da mesma idade,
para estudar mais a fundo disso. Nós temos alguns mentores e a gente desenvolver, né, algumas técnicas. Então, por exemplo, vou começar a desenvolver com o meu filho o estudo da gramática, né, da língua portuguesa, da retórica, através do imaginário e através da literatura, com poesias de Olavo Bilac. Então, é um movimento muito grande, que não só eu aprendo, mas ele também aprende, para que ele não seja formado, que ele não receba uma formação única e exclusiva do sistema educacional que se tem hoje. E eu não estou falando de um sistema educacional da rede pública. A rede pública é a rede privada, entendeu? Ela passa pelo mesmo cenário, né? E eu vou só ilustrar um caso, para finalizar aqui, ilustrar com um caso que eu vivenciei. Dentro desse grupo nosso de estudo, existe o grupo das crianças, né? Então tem as menorzinhas, as de meia idade, da idade da razão, e da idade do meu menino, que é de 11, 12, 13 anos, né? Em março foi aniversário dele, então tem as crianças da escola, né, que ele estuda, e tem as crianças desse grupo de estudo, que tem no contraturno escolar intervenções de educação clássica, né? E aí a gente percebe fortalecimento da fé, fortalecimento das virtudes, uma condução para esse caminho. E aí no aniversário do meu menino, juntou-se as duas turminhas, né? A turminha da escola, a turminha desse grupo de estudos, que são no contraturno, para todo mundo interagir na festinha. Gente, é gritante. As crianças não têm culpa, tá? Mas era gritante a diferença comportamental de um grupo e do outro grupo. Eu achei que eu fosse ficar doido. Mas, por exemplo, a gente percebia muito claramente que no grupo, né, dessa educação clássica, onde ia se desenvolvendo a inteligência deles por meio da formação, né, da formação de virtudes, da formação do fortalecimento de caráter, da condução da personalidade. E aí o que acontece? A gente percebe que essas crianças, elas eram muito mais sensíveis e empáticas com outras crianças. Então, o que acontece? Se uma criança caía, a outra ia lá, dava mãozinha para subir. Se uma criança não conseguia fazer, o outro ia lá, pegava e ajudava essa criança a subir ou a superar uma dificuldade, entendeu? Então, tinha uma interação muito mais harmoniosa, uma interação que tinha muito mais... Gente, me fugiu a palavra que eu queria falar. Empatia, entendeu? A pessoa, ela tinha a criança tinha uma empatia com a outra criança se ela tinha uma dificuldade ou não. Por exemplo, a gente fez uma gincana, então tinha a questão da torta na cara, né? Então a gente percebia que quando a criança tinha uma dificuldade, os outros ficavam atrás, tipo assim, falando para a criança, olha, a resposta é essa, para que a criança conseguisse, né, atingir o objetivo final. Na outra turminha, que não passava por isso, a gente percebia o quê? Reações instintivas, reações animalescas, por assim se dizer. Uma criança, por exemplo, fazia dança na cadeira, puxava a cadeira, caía no chão, ia empurrando, ia chutando, entendeu? Tinha reações de deboche, tinha reações de apelidar outra criança, tinha reações de desvalorização com alguma fala, de risadaria, de deboches. Então, era um tipo assim, eu pude, nessa festinha do meu filho, entender tudo que eu estudei nesse livro. Tudo que eu estudei nesse livro. Por quê? Porque era muita discrepância de comportamento entre as crianças. E não porque esse grupo aqui da educação clássica era melhor, não. Porque esse grupo da educação clássica, eles estavam sendo conduzidos, né, para isso, para a bondade, para o belo, né, que é o bom, o belo e o verdadeiro, né? Então eles estavam sendo conduzidos para isso, enquanto outro grupo de cá, sem perceber e sem as mães tomarem consciência de tudo que está acontecendo, tinham reações instintivas e animalescas. E isso acontece e as mães nem estão percebendo tudo isso. Primeiro, porque não tem conhecimento. Segundo, porque o automático da vida, né, faz com que a gente olhe muito e tenha cada vez mais que produzir.
E a gente deixa os nossos filhos na escola achando que a verdadeira educação está na escola. Não, a verdadeira educação está dentro de casa. E a gente precisa se atentar a isso, a gente precisa fazer constantemente esses movimentos, não só para nós, para dentro de casa, mas para a gente tentar, né, levar luz e levar conhecimento e consciência para essas mães também, porque afinal de contas, e foi isso que nós fizemos aqui. Eu juntei os grupos de mães, né? Ao eu perceber isso, a gente já tinha esse grupo de mães, eu juntei esse outro grupo de mães, chamei todas as mães da mesma sala do meu filho, expliquei para elas, fiz uma apresentação para elas e falei para elas: vocês querem começar a estudar porque os seus filhos estão sofrendo isso e o caminho que vai se percorrer é esse? E sim, e aí a gente não vai conseguir mudar, né, o método ou a metodologia que tem hoje no sistema de educação brasileira, né? Mas a gente consegue complementar a educação em casa, que foi o que nós fizemos, e a gente só conseguiu fazer isso por meio dos estudos dessas obras literárias, né? Então eu agradeço muito a participação de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido tudo que eu compartilhei com vocês. Se alguma coisa passou batido, eu peço perdão, entendeu? Mas eu quero falar que eu sempre fico muito feliz com o convite de vocês, da gente estar junto.